primeiro, antes de dar o vamos ao evento. Estará com a gente agora de manhã Marília da Raizen, Tamires Costa do iFood, Levi Figueiredo da Imagem e Maria Isabel da Essilor Luxótica. Eu queria convidar cada um deles para que faça uma breve apresentação para vocês conhecerem um pouquinho mais de perto que papel eles cumprem dentro de cada uma das empresas, a experiência, e aí já começamos com algumas das conversas que a gente vai tá tocando nesse evento. Maria Isabel, começo aí com você. Bom dia a todos, gente. Prazer estar aqui com você, Roberta, e com o Grupo DNA no HR Future Summit. Eu trabalho atualmente na Essilor Luxótica, como você comentou. Eu trabalho como HRBP para atendimento às áreas de back-office. E dentro desse processo, a gente tem aí um vínculo entre as áreas de Center of Expertise para que eu repasse junto às áreas fins. Venho aí do mercado de construção civil e de alimentos e de bebidas, e espero contribuir aí hoje com a nossa discussão aí sobre onboarding e offboarding. Obrigada. Bem-vinda, Isabel. Tamires. Bom dia a todos, sou Tamires, trabalho na área de People Development aqui no iFood. Trabalho apoiando as HRBPs e também a área de negócio. Hoje atendo a área de mercado e fintech. Joia, bem-vinda, Tamires. Marília. Bom dia, eu sou a Marília, trabalho aqui na Raizen. Raizen é uma empresa de energia, trabalha aí do campo ao posto, que a gente fala, né? A gente representa a marca Shell no Brasil, na Argentina, no Paraguai. Estou aqui na Raizen, vai fazer 10 anos, sempre na área de gente, né? Trabalhei em atração e seleção, como BP, e agora assumi aqui a área de cultura, diversidade e inclusão. E estou animada aqui para a nossa conversa. Ai, que legal. Bem-vinda, Marília. E para finalizar o nosso painel, Levi. Bom dia a todos. Hoje eu estou atuando na Imagem. Imagem é uma empresa de sistema de geografia, empresa de tecnologia. Sou responsável pela área de cultura e gestão. Então, nosso principal desafio é tratar toda essa parte da jornada do colaborador, que a gente vai estar conversando aqui hoje, e dando uma visão muito estratégica para o negócio. Venho do mercado de telecomunicações, trabalhei durante 20 anos, e minha carreira sempre foi pautada entre área comercial e área de gente. Estou animado para a conversa aí também. Legal, bem-vindo, Levi. Bom, gente, a jornada do colaborador está construída por pontos chaves que devem ser medidos para uma melhora constante nos processos. Cada uma das fases desse ciclo, se bem construída, colabora para uma série de benefícios, principalmente o que está associado ao employer branding. Nesse sentido, eu vou começar com a primeira pergunta. Aí, como a gente esteve conversando um pouquinho antes, a ideia é que vocês possam ir trazendo os insights do que acontece ao interior de cada uma das empresas e que a gente possa ir trocando essas experiências que são tão enriquecedoras no dia a dia da gestão. Dos touchpoints típicos no ciclo do colaborador, qual é o que mais desenvolveram e qual consideram ter aplicado mais práticas inovadoras? Aí, não sei quem quer começar, não sei, Maria Isabel, se você quiser partir. Desculpa, eu estava no mudo, para não atrapalhar os demais. Eu acho que essa questão do que envolve aí a parte de inovação, eu acho que assim que entrou a pandemia, todo mundo teve que se adaptar para uma realidade onde estava todo mundo habituado com papel, né? Você faz a xerox, você entrega o seu contrato de trabalho, você assina, e teve que realmente aí nesse processo do onboarding, olhando dessa primeira parte burocrática mesmo, eu acho que foi da onde realmente bateu a luz que as coisas tinham que mudar e muito rápido, para que a gente pudesse se adaptar à nova realidade, porque as vagas continuavam em aberto, precisávamos de colaboradores, mesmo não os conhecendo pessoalmente em algumas ocasiões, e como que a gente começou a ver que tem solução para isso, né? Você usar um sign-off document dentro da empresa, de você buscar parceiros que fazem esse processo de receber os documentos de forma virtual e já escaneados pelo próprio colaborador. Então, foi um movimento de ter que ser rápido,
porque senão a gente ia ficar sem ter esses colaboradores. E, ao mesmo tempo, como também a gente tinha parceria com algumas áreas para falar assim, olha, tem que ir um dia ao escritório, como é que a gente organiza para que tenha sempre uma pessoa lá para poder arquivar, porque a gente não desfez dos processos de auditoria, né? O governo ainda, de alguma forma, cobraria da gente de ter todos os documentos arquivados e todos os prontuários organizados. Então, foi realmente um movimento de inovação e de realmente não ficar parado olhando e falar assim, como que a gente vai solucionar e para dar continuidade à entrada dos nossos colaboradores, olhando um pedacinho, porque depois a gente começa em como que você integra, como que essa pessoa conhece as pessoas com quem vai trabalhar, como existe uma apresentação junto ao gestor e ao time com quem ele vai interagir. Então, esse desafio aí inicial, o pontapé foi, tipo, ok, como que a gente pode fazer diferente? Não sei se essa foi a realidade das outras empresas, foi o que a gente mais sentiu lá na EssilorLuxottica. Muito bom. A gente também vivenciou um pouquinho disso, Isabel, na Raizen. Acho que todo mundo precisou se reinventar muito, né? E o processo admissional, ele precisou ser realmente um dos primeiros. Mas quando a Roberta fez a pergunta, eu tive muita dificuldade de pensar aqui, né, o que a gente priorizou, porque, e até né, ontem já estava refletindo aqui para participar de hoje, como é que na Raizen a gente começou a falar de ciclo de vida do colaborador. E aí, se eu puder, né, contar um pouco, porque eu acho que a gente tem empresas com perfis diferentes aqui, a Raizen ela é uma indústria, também tem um pedaço comercial, também tem um pedaço trading, é enorme, eu tenho certeza que é muito diferente, depois queria muito ouvir a Tamires aqui, né, como é que é no iFood, mas a gente precisou se organizar, primeiro mapeando a jornada inteira. E nesse último ano, acho que a gente fez duas escolhas acertadas, assim, né? Uma, a gente criou uma área de jornada do colaborador, para meio que ser a governança de todas as etapas. E a gente dividiu em hubs, também foi muito legal isso, né? A gente fez lá um hub, que é o hub Sou Atraído, e aí tem um grupo de trabalho multidisciplinar olhando para essa etapa da jornada, inclusive, né, e entrega ali um pedaço do admissional para o pedaço do Sou Contratado, que é um segundo hub, e que pega esses pontos que a Isabel comentou, né, e que a gente precisou se reinventar ao longo da pandemia. A gente montou um hub do Me Desenvolvo, né, e para entender também como é que a gente mantém a capacitação e a experiência das pessoas aqui dentro. Um bem-estar, que acho que a pandemia trouxe à luz a necessidade de um momento, ele não é exatamente um momento da etapa da jornada, porque ele permeia a inteira, mas a gente aqui quis destacá-lo como uma etapa da jornada. Um Sou Reconhecido e o Me Despeço, né? Então a gente se dividiu mais ou menos dessa forma. Vejo que a gente evoluiu muito no Sou Atraído e no Sou Contratado, né? Em especial por aspectos que a Isabel já comentou. E a gente escolheu lidar com os outros, não necessariamente em melhorias de processo, mas trabalhando muito também com a liderança, porque a gente percebeu, né, e ouvindo os nossos colaboradores e colaboradoras, que boa parte dessa vivência na jornada aqui estava atrelada à relação das pessoas com seus pares, com seus times e com a sua liderança. Então tem um pedaço que esses hubs vão ajustar processo, né, para melhorar mesmo. Tem um outro pedaço que a gente precisa cuidar da liderança e um outro de ritos e símbolos que a gente também, como organização na nossa cultura, precisa trazer aqui. Enfim, fiz um apanhado geral aqui, Roberta, desculpa fazer a confusão toda, porque eu tive muita dificuldade de dizer o que a gente escolheu nessa, né, para trabalhar. Mas, claramente, né, o onboarding e o offboarding, eu acho que a gente evoluiu em processo mais, mas, assim, queria contar como é que a gente se estruturou para olhar o todo, porque foi um aprendizado muito grande para a gente, que é uma indústria, que é uma empresa enorme, com quase 40 mil funcionários, é um transatlântico para mudar, assim, né, enfim. Não, super interessante e até entender essa forma como vocês se estruturaram por etapa, né? Eu acho que isso é bem inovador. Geralmente as estruturas são mais por processos e estruturar por etapa é uma coisa bem inovadora e que chama bastante atenção. Aí, Tamires, se você quiser comparar um pouco com a experiência de vocês e com como vocês estão trabalhando isso internamente, bem-vinda. Boa, vamos lá. Sou bem recente de iFood, mas acho que posso contar um pouco de experiências que tive em outras empresas
eu acho que toda essa parte dos touch points, ela começa já desde a página de carreiras, né? Onde as pessoas buscam uma nova oportunidade, conhecer um pouco mais sobre a empresa onde elas se interessaram, e aí a gente entendeu, sim, que o início ali seria para atrair esses candidatos e atrair futuros food lovers, tanto para a empresa quanto para a Raizen, para Luxottica. A gente entende que ali a gente teve que reformular toda a página de carreiras, olhando muito para a experiência deles e todos os demais processos, admissão, onboarding, mas principalmente programas de desenvolvimento, né? A gente passou de um modelo 100% presencial para um modelo 100% híbrido ou 100% home office, e nós não estávamos acostumados, eram muitas vezes todos os programas presenciais. Então, acho que o maior desenvolvimento foi entender como que a gente consegue desenvolver as pessoas de uma outra forma, conseguir a atenção dessas pessoas e fazer com que elas se engajem nesse desenvolvimento da mesma forma. Então, acho que um outro pedacinho que eu poderia falar é esse de desenvolvimento de pessoas, onde a gente teve que mudar 100% e repensar o modelo, utilizar outras plataformas para conseguir atender esse modelo de home office. Não, é super bom, e é interessante também, porque eu acho que essa estratégia, ela está bem, ou seja, essa estrutura, a forma como e a ênfase que a empresa coloca em cada uma das etapas está super associada à estratégia da empresa, né? É o momento em que a empresa está vivendo, por isso acho que existem empresas como o caso de vocês mais de desenvolvimento, outras empresas que estão em crescimento estão mais concentradas em atração, seleção e onboarding. Então, eu acho que é super interessante justamente essas diferentes visões, porque elas vão muito associadas ao momento e à estratégia da empresa. Levi, você quer contar um pouquinho para a gente aí na imagem como funcionaram esses touch points e o ciclo de vida aí do colaborador? Com certeza, acho que vou ver, acho que é a soma de tudo, é importante que cada depoimento aqui a gente vai passando na empresa de forma muito parecida, né? Eu acho que um ponto que se tocou agora que é muito importante foi por que surgiu a jornada do colaborador, né? A imagem, durante todo o seu tempo, ela é uma empresa que tem 35 anos, então ela tem como centro o cliente, como valor o cliente, como foco de tudo. Com esse foco no cliente, foi necessário ter esse foco no colaborador. Então não dava, porque como é que você vai tratar bem o cliente se você não trata bem quem trata bem o cliente? Então teve que fazer muito dessas análises para poder ganhar uma jornada mais robusta, investir nela em cada etapa dela. Eu acho assim, um destaque que a gente amadureceu, acho que dois pontos que a gente tem aqui na nossa jornada que valem destaques. Assim. Primeiro, na própria atração e seleção, acho que durante a pandemia mesmo a gente criou o comitê, né? Então, todo o processo seletivo ele passa por um comitê, e o comitê entrevista, um comitê super multi-skill, entrevista as pessoas que vão estar fazendo parte, sendo atraídas aí para a imagem. Isso foi legal, porque a assertividade da atração, a assertividade da captação, ela aumentou bastante. E outro ponto que eu acho que vale destaque é o próprio onboard, né? A gente tem 6 dias de onboard com as pessoas que chegam na empresa, que chegam para compor aí o grupo imagem. E nesses 6 dias, antigamente, antes a gente pegava lá, cada diretoria apresentava a sua área, aquele boas-vindas bem tradicional, né? Então a gente deu uma repaginada nele, muito forçada até quando começou a pandemia, e imputou muito forte a parte de cultura. Então todas as áreas apresentam seus objetivos, apresentam suas estratégias, seu planejamento estratégico, seus blocos construtivos, enfim, sua estrutura, mas também reforçam muito a cultura da empresa, porque esse momento de entrada a gente acha que é muito importante que a pessoa já chegue sabendo qual é a cultura, como é que ele vai ser recebido, o que ele tem que fazer, como é que as pessoas se comportam aqui dentro. Então, esse foi um ponto que a gente reforçou muito e vem reforçando a cada onboard, porque também uma coisa que a gente implementou há pouco tempo, todo o processo de jornada, ele, como não vou chamar de inovação, mas assim, ele passa por uma pesquisa. Então a gente tem um NPS que a gente pratica em cada jornada que a gente faz, e essa pesquisa ela é
verdadeiramente analisada e ela tem números e a gente faz um analítico em cima dela para saber qual é o ponto forte, onde é que a gente tem que melhorar e quais são os acertos que a gente precisa fazer. Então, de forma muito resumida, aí, contribuindo com o que já foi falado, eu destaco atração e seleção e onboard como os 2 pontos que a gente vem, ao longo dos últimos 1 ano e meio, reforçando bastante. Ótimo, Levi. Bem interessante. Acho que bem em linha também com o que a gente escutou das meninas também. Destaco a parte do NPS interno. Eu acho que isso também é uma prática bem importante, inovadora. A gente sempre vê as empresas trabalhando super forte o NPS para fora, né? E ter um NPS interno, eu acho que é uma boa prática também que vale a pena a gente destacar. E um pouco em linha com métricas e com tudo isso, vai um pouco a segunda pergunta que a gente tem. Eu queria saber se vocês, dentro das suas empresas, estão trabalhando o tema dos OKRs, se possuem OKRs definidos para cada etapa da jornada, né? Entendendo também os objetivos de cada uma dessas etapas e quais são os principais OKRs aí, bem amplo, que vocês hoje em dia estão trabalhando. Aí, sintam-se à vontade, gente. Quem quiser partir, parte. Eu posso puxar aqui, então. Primeiro, Levi, putz, eu gostei muito, né, da tua introdução sobre o porquê que a gente precisa botar o colaborador e a colaboradora no centro, né, dessa conversa. E essa experiência, né, vivenciada em cada uma das etapas da jornada, ela fala muito sobre como as pessoas vivenciam a empresa e, por consequência, até como a gente pode vender para fora, né? Porque não adianta nada a gente ter uma super marca empregadora para fora, as pessoas estarem vivenciando, né? Acho que a gente tinha, como VP, como área de gente, acho que a gente tinha que aprender com essas áreas que olhavam para o cliente, né? Com o cliente no centro. Então, foi um pouco disso que a gente, na Raizen, vivenciou também, né? Começando, botando ali o cliente no centro. E aí, por fim, o NPS também, que o Levi comentou, fiquei super, né, feliz de ouvi-lo ali. Depois quero trocar mais figurinha com ele para entender como é que ele está fazendo na jornada inteira. Na Raizen, a gente começou olhando o NPS não em cada ponto da jornada, mas a gente tem um momento de olhar o NPS de uma maneira geral, então a gente tem uma pesquisa anual, semestral, em que a gente olha como é que vem sendo a experiência das pessoas aqui dentro de uma forma ampla. A gente até faz perguntas específicas para entender determinados pontos, mas também vai para um amplo. E a gente também já identificou a necessidade de fazer a medição desse NPS em cada ponto da jornada. A gente já faz isso no onboarding e no offboarding, e a gente ainda está aqui quebrando a cabeça, né, nesse nosso próximo ano safra. A gente né, uma indústria agrícola, nosso ano começou agora em abril, a gente tem esse desafio de fazer o NPS ao longo da jornada. Os OKRs, né, como eu falei, a gente está trabalhando em hubs, e a gente vai começar a desenhar ali os OKRs deles para esse nosso próximo ano agora. Mas, de maneira geral, as métricas que a gente vem olhando é essa pesquisa Radar Raizen que a gente olha e o NPS ali dentro também. Aonde a gente já tem as pesquisas, a gente também olha isso, e algumas outras métricas que a gente olha é o tempo de permanência das pessoas dentro da organização, né? Se eu estou perdendo pessoas nos primeiros 90 dias, nos primeiros 6 meses, no primeiro 1 ano, o porquê disso. Então, o que eu acho que a gente aprendeu foi levantar dados, por mais que a gente, né, e eu imagino que os meus colegas aqui também, né, como área de gente, de RH, não tem aí um super analytics, mas a gente aprendeu a coletar dados de tudo quanto é canto, né, e cruzar dados. Eu cruzo lá como é que foi o fator de desempenho das pessoas que entram, das pessoas que estão mais tempo. Então, acho que a gente tem, né, como RH, na nossa mão a possibilidade de coletar muitos dados. Então, voltando à pergunta, né, a gente está olhando para isso, NPS e alguns outros dados de como vem sendo o tempo, né, das pessoas aqui dentro e cruzando isso com avaliação de performance, enfim. Show. Puxando aí o da Marília, né, junto com o do Levi, a EssilorLuxottica é uma empresa razoavelmente nova, existia a Essilor, que aí tem a parte de lentes, né, lentes Varilux, lentes Kodak, tinha a Luxottica, que tem a parte toda de armações,
Ray-Ban, Oakley, etc. E agora que a fusão realmente, né, a combinação se estabeleceu, isso se estabeleceu durante agora a pandemia, foi agora no final do ano passado, então a gente vem modificando, quando você fala de OKRs, Roberta, é até difícil, porque existia, vamos dizer, uma pesquisa de satisfação aplicada a cada mais ou menos... era 1 ano, depois na pandemia começou a ser aplicada de forma contínua a cada mês. Então, a gente deixou de ter OKRs. Então, como que a gente junta, inclusive, para quando você vai contratar um novo colaborador e fazer o onboarding de um novo colaborador, explicando que, olha, é uma empresa em transformação, uma empresa que está sendo criada. Então, isso também é um outro desafio, é um lado que a gente às vezes não enxerga, que você fala de uma empresa consolidada, talvez como a Raizen, ou a iFood, que é uma empresa que deve ter crescido muito aí durante a pandemia, e de outra que simplesmente não existia no formato que tem agora e que está se também organizando. Então, os OKRs, né, esse Luxottica, eles não são absolutamente implementados, mas entra muito no que a Marília falou, principalmente o tempo de empresa de cada colaborador, observando turnover, observando como que essa pessoa está dentro do time, e trouxe responsabilidade muito grande para o gestor e para o RH, e isso foi colocado dentro da agenda de integração, de a cada 2 meses, a Human Resources BP entrar junto com o gestor para fazer uma entrevista, como você está, como você não está. Isso foi voltado para os novos colaboradores, e na realidade a gente viu que isso faz uma diferença enorme para o colaborador se sentir visto, porque como o Levi falou, as pessoas estavam acostumadas a trabalhar olhando um para o outro e sabendo quem era quem, fazendo as relações de acordo ali com o dia a dia, e as relações passaram a ser virtuais, então trazer isso é muito difícil, mas olhando para a parte de NPS, que também puxando o que já foi falado, é fundamental, isso já era aplicado dentro da Luxottica só com a pesquisa de satisfação, e a gente começou a olhar isso de uma forma contínua, como eu comentei, mais ou menos a cada 15 dias, e depois se estendeu para cada mês, para que o gestor pudesse ter um termômetro de como o colaborador dele estava se sentindo, para não ficar no ano, e sim ficar num período onde ele pudesse ter esse controle de como estava acontecendo. Não eram todas as perguntas aplicadas, não são todas as perguntas aplicadas, a gente vai fazendo por baterias, então é bom que você consegue saber como que ele está se sentindo com relação a desenvolvimento, com relação ao time, picada. Tem sido bem eficaz fazer a pesquisa dessa forma, junto com a plataforma da Peakon. Eu acho que o que é importante a gente trazer também é que, muito além, né, dos OKRs, das métricas e tudo mais, a pandemia trouxe para a gente a necessidade de olhar para as pessoas, né? E o quanto olhar uma vez por ano em uma pesquisa não fazia mais sentido. Então, acho que isso veio muito à tona, todas as empresas tiveram que se remodelar, olhar novamente esses processos, e justamente o que a Marília trouxe também, né, a questão do cruzamento de dados, o quanto que uma pesquisa em si não traz nada, um número em si não traz muita informação, e o quanto esses cruzamentos hoje em dia são importantes e trazem muitas informações tanto para a RH quanto para os líderes. Então, da mesma forma, né, turnover, pesquisa de clima, NPS, que a gente também aprendeu a colocar em todos os processos que a gente trabalha, acho que essa revolução dos dados e people juntos que trouxeram esse novo olhar, né, das empresas para o contexto inteiro. Não, essa sem dúvida foi uma constante nas 4 experiências aí que a gente escutou agora, a necessidade de poder não só ter a data, mas cruzar e poder extrair informação e uma análise mais dura, mais concreta, que permita uma toma de decisões aí mais assertiva, né? Eu acho que isso é o que eu mais resgato aí do que vocês comentaram. E seguindo um pouco nesse sentido, e pegando um pouco o que você falou agora, Tamires, com respeito à tecnologia, né? As novas, a esse novo contexto que a pandemia trouxe do trabalho remoto, de uma nova forma de trabalhar, e a raiz disso a necessidade de implementar novas tecnologias. Isso é o que eu queria explorar um pouquinho agora com vocês. Durante esse último período, vocês implementaram alguma ferramenta
ou solução digital para gerenciar alguma etapa específica do processo, do ciclo de vida do colaborador? Eu posso começar, né? Porque na última aí... Bem, a gente implantou sim. Agora, eu queria voltar um pouquinho no tema anterior. A gente tem os indicadores aí por etapa, tá? E principalmente na parte de aprendizagem, voltado também para a liderança e tanto aprendizagem técnica no desenvolvimento do próprio colaborador, na carreira mais técnica. Até porque, sendo uma empresa de tecnologia, a gente tem essa dificuldade, né, de estar sempre captando e desenvolvendo aí essa parte mais tecnológica. Agora tem um ponto que eu acho que a Tamires falou, para mim foi fundamental, né, que tem a ver até com a resposta dessa pergunta, essa última pergunta da Roberta, que é a parte do bem-estar, né? A gente foi obrigado a olhar para um tema que é de extrema importância, né? Então, como cuidar do bem-estar das pessoas à distância, como fazer um movimento de um mês para o outro. Esse foi um mega desafio que todas as empresas embarcaram e ela se tornou de extrema importância. Então, a gente teve sim que implantar sistemas na verdade, sistemas, na verdade, mais que facilitem, né, essa interação na parte mais de bem-estar, perguntas. A gente subiu uma plataforma que a gente usa, essa plataforma muito de engajamento, né, uma plataforma de engajamento. E ela, uma das ferramentas, dos entregáveis dessa ferramenta é o humor da pessoa. Então, todo dia antes da pessoa começar a trabalhar, ela tem que dizer qual é o humor que ela está, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está muito satisfeita. Isso parece básico, mas tem todo um porquê por trás, né? Eu acho legal porque, assim, eu, como gestor, se alguém da minha equipe está neutra ou para triste, eu já recebo o e-mail. Cuida da Roberta, que ela hoje não está de bom humor, ela está triste com alguma coisa. E aí eu tenho que ligar para a pessoa para conversar e juntos a gente devolve na ferramenta o que a gente trabalhou em cima disso. Então, assim, se torna obrigatório? Pode ser que se torne obrigatório, mas assim, o resultado é tão positivo que as pessoas se sentem ouvidas. E aí, para você tratar o bem-estar, para você tratar o psicológico, você perceber que você tem uma voz dentro da empresa, eu acho que é muito bacana isso. Isso aí acho que fez uma diferença, acho que foi uma ferramenta que a gente está, e a gente evoluiu esse ano, agora, nesse mês que a gente está, em mês de abril, na verdade, a gente começou a fazer tipo uma premiação, obviamente a premiação é em cima de experiência, não de dinheiro, dos gestores mais engajados. Então, é muito engraçado, porque assim, a correlação do engajamento com a gente participa do GPTW, né, das melhores empresas para se trabalhar. Aí você pega o gestor mais engajado com a área que é melhor avaliada de clima, eles batem certinho. Então, assim, é muito importante que essa ferramenta de engajamento criada, ela influencia verdadeiramente no clima. Porque a pesquisa de clima, toda essa parte de clima, ela enfim, é confidencial, etc. Não sabe, mas quando você pega por área, elas batem certinho. Então, são indicadores muito importantes para a formação estratégica de todo o planejamento de cuidar das pessoas. Então, vou me estender, mas não se deixar, eu fico igual falando aqui 2 horas, então vou passar para minhas amigas aí. Tanta coisa rica que você falou, Levi, que estamos aqui escolhendo aqui como conectar. A pergunta era sobre plataforma, né? Mas ela tem que estar a serviço disso, né? Ela tem que estar a serviço de uma humanização do processo, né? Porque está dado a humanização do processo, da relação dentro das organizações, ela gera um time mais engajado, ela gera um time que performa mais, ela gera um time com um turnover menor, não é nem turnover menor, mas uma taxa de desligamento menor.
Então, assim, tem ganho, né? Tem ganho, tem dinheiro salvo no final do dia para as organizações também, né? É super importante a gente lembrar a serviço do que a gente está, né? A gente está a serviço disso, né? Na Raiz, a gente não implementou nenhuma plataforma no ano da pandemia para medição, ou porque acho que a gente já tinha antes algumas que a gente já utilizava. O que a gente trouxe na pandemia foi uma plataforma de se relacionar melhor com as nossas pessoas, que hoje já está banalizado e tal, né? Mas na época que a gente foi o Workplace, que foi uma forma da gente trazer mais proximidade da liderança e das pessoas de uma maneira geral com todo mundo. Que antes lá atrás, né? E aí, mais uma vez, a nossa realidade é muito grande e dispersa no Brasil inteiro. Com quase 40 mil funcionários, você precisava ter um papo ali do nosso CEO com a turma toda. Hoje a gente consegue fazer isso e a gente vê um engajamento muito grande. A gente conseguiu botar, né, o Mussa, que é o nosso presidente, muito próximo de todo mundo, dando um recado para todo mundo, e a gente começou a usar essa plataforma não só para recado da liderança, mas também para assuntos mais aleatórios que podem ser de interesse das pessoas, assim, para dar uma leveza, né? E aí, voltando ao ponto do Levi aqui, né, e trazendo essa humanização nessa relação para o time como um todo. Pegando o gancho da Marília, lá na EssilorLuxottica sempre existiu um movimento chamado Live da Liderança, que aí tinha todo mês uma conversa do CEO com todos os gestores, mas a gente conseguiu estender isso durante a pandemia. E como foi benéfico, porque a gente conseguia eventualmente incluir mais gente, não ser só liderança, ser uma forma mais rápida e abrangente de chegar a todos os colaboradores que a Marília falou. Então, não teve uma implementação de uma nova plataforma ou de alguma coisa, a gente começou a usar mais do que a gente tinha, como eu comentei, né, da plataforma que já fazíamos a pesquisa de engajamento, como a Peakon, e teve uma plataforma que foi instituída que eu acho que precisava daquele empurrão, né, voltando aqui ao tema que eu iniciei falando lá de apresentação de documentos, que foi uma plataforma para a gente poder mandar os documentos de uma forma eletrônica. Tem algumas empresas que já usavam, acho que talvez a gente estava ainda assim, não precisa, e como foi implementado. Então, a questão da tecnologia certamente passou a ser mais estudada, eu acho que por todas as empresas, né, de como usar a tecnologia ao nosso favor para chegar em mais gente e ser mais eficaz, mais prático. Então, isso que a Marília falou do CEO estar mais próximo, eu acho que acabou sendo uma realidade também da EssilorLuxottica. Complementando as falas aqui, eu acho que faz muito sentido cada um dos pontos. Não vou me alongar em nenhum desses, mas eu acho que a pandemia não nos permitiu estar tão próximos quanto antes. Então, em uma conversa de corredor, em um cafezinho para resolver um problema em 5 minutos, eu não vejo que foi uma nova plataforma, mas algumas plataformas vieram para ajudar ainda mais essa interação e tudo mais. Na empresa anterior, a gente tinha uma plataforma de reconhecimento, feedback, one-on-one, e a gente percebeu o quanto foi importante durante a pandemia um elogio, um reconhecimento, um feedback, onde as pessoas conseguiam compartilhar isso no LinkedIn, entre as pessoas dentro da empresa e eram reconhecidas por um bom trabalho, por um bom relacionamento. Então, acho que isso também acabou ajudando nesse momento de distanciamento social a aproximar as pessoas um pouquinho mais, mesmo que não fisicamente, né, mas virtualmente. Posso só trazer, ouvindo a Tamires, eu lembrei aqui de uma outra que a gente acabou implementando para ouvir as pessoas, né? Foi um canal, né, para ouvir os nossos colaboradores e colaboradoras em relação à saúde mental, física e tudo mais. Então, acho que esse foi um ponto legal que a gente conseguiu trazer nesse momento e que eu acho que é caminho sem volta, né? Mesmo muitas dessas coisas, né? Todas aqui, a gente fala meio caminho sem volta, né? O que é ótimo. Com certeza, e também, insisto, experiência super
indústrias super diferentes, mas nesse quesito a gente viu que iam todas mais ou menos para o mesmo caminho, né? Que era uma tecnologia que permitisse manter o vínculo num período onde a gente estava um pouco separado, ou seja, a necessidade do colaborador sentir que ele é parte de poder, a necessidade de ter uma comunicação fluida, transversal, que permitam que todos estejam na mesma página. Acho que isso é super relevante e foi um pouco a fórmula de grande parte das empresas nesse período. E aí a segunda pergunta vai muito, ou seja, a quarta pergunta vai muito em linha com isso, pode que saia um pouco repetitiva, mas a ideia é a gente aprofundar um pouquinho numa parte específica do processo. Considerando o último período, qual foi a estratégia para entregar informação de maneira correta e eficaz no processo de onboarding? Aí o Levi teve contando um pouquinho disso no começo, mas a ideia é a gente aprofundar um pouco mais. E essa estratégia, né, essa entrega de informação, acho que tem muito a ver com como a gente faz, ampliando um pouco, como a gente faz com que a cultura continue sendo difundida internamente, entendendo que estamos separados fisicamente, né? O onboarding ele é o primeiro contato com a cultura da empresa, é um processo de adaptação, de reconhecimento, de identificação, mas a gente sabe que a cultura é um elemento que está constantemente é uma experiência, né? Que está constantemente na vida do colaborador em todas as etapas e é o principal fator aí de continuidade ou não do colaborador, né? A gente sabe que quando a cultura não bate, não tem jeito de forçar, por mais que o colaborador tecnicamente seja bom, se a cultura não bate com a cultura da empresa, a gente sabe que o mais provável é que essa pessoa não siga. Então, a pergunta aqui vai muito associada ao onboarding em si, a esse processo de onboarding, como vocês fizeram nesse período e que coisas dessa estratégia se mantiveram ou vão manter no longo prazo, mas também amplio um pouco mais ao tema cultura em si. Como hoje em dia a cultura está na pauta das empresas, como vocês estão trabalhando o tema cultura, entendendo que agora existem novas formas de trabalho, novos sistemas, aí essa é um pouquinho a ideia. Todo mundo esperou o Levi começar dessa vez aqui, ó. Agora eu posso começar aqui. Segue aí, então, Levi. Então vamos lá. Você traz boas reflexões que a gente se empolga na sequência para continuar. Eu acho assim, que a Marília foi certeira, né? Tudo veio para ficar, né? Eu acho que tudo veio para ficar. Então, acho que a jornada do colaborador, né, que a gente está chamando aqui, que a gente toda etapa do colaborador, é engraçado que ele vai. Quando eu trabalhei muito tempo numa indústria também de 38 mil funcionários, né? E também tinha essa preocupação da gente olhar para a jornada, a gente falava das etapas do colaborador e etc. Aí modernizava o sistema de recrutamento e seleção, botava BI, botava não sei o quê, contratava tudo. Mas se eu atrasar o salário um dia desse técnico, todo esse onboard vai por água abaixo, né? Então, tudo é bacana, mas tudo tem que funcionar. Então, assim, e aí o nosso desafio é assim, como é que está o operacional, né? Como é que está desde daquele tático do tático, né? O reembolso de viagem, né? Como é que está tudo isso funciona? Porque tudo isso é uma experiência que a pessoa vive dentro da empresa. Então, toda essa preocupação, ela já existe e ela veio para ficar. E aí, eu pegando carona nisso, e muito do que a gente tem hoje, o desafio grande é como fazer que a jornada do colaborador seja um grande aliado, um protagonista na marca empregadora, né? Porque assim, eu acho que o nosso grande desafio hoje, assim, é como que antigamente a gente disputava candidato com a empresa do mesmo estado que a gente está, né? A gente disputava ali, a empresa tal fez um CSC aqui, fez um share service, vai contratar todo mundo, aí blinda um, blinda o outro, contrata aqui, contrata ali.
Hoje não, hoje a gente disputa com o mundo. Tem gente que sai da nossa empresa hoje para trabalhar para a empresa que fica em Copenhague ganhando em dólar e mora no Brasil. Então, assim, hoje a nossa disputa de candidato de talento ela é mundial. Então, tem um ponto muito forte que é essa marca empregadora, né? E aí, pegando como é que a gente faz que essa marca empregadora ela reflita a cultura da empresa, né? A gente tem que botar, como é que você faz lá, pô, a cultura, como é que a pessoa vai atrás da cultura, como é que a gente busca essa pessoa através da cultura. Então, esses são desafios que vão sempre estar existindo. Que você consegue trabalhar ele e reforçá-lo sempre na jornada. Então, a jornada do colaborador, ela é, na verdade, tudo. Ela é tudo, porque é o momento do onboard ali que você vai, vamos chamar assim, você vai aculturar, né? Você vai tentar fazer aquele papel de padre jesuíta, né? Da catequese ali da cultura, né? Que você tem que ter um combinado, né? Tem que ser um combinado ali. A pessoa tem que se enxergar na cultura e você tem que tornar a cultura atraente. Então, tem que fazer os dos dois lados ali. Então, esse é o grande desafio, assim, é você fazer um processo de atração muito bem feito, que eu acho que cada vez mais, né, a gente hoje você pega, já vivemos épocas que a área de remuneração era a área mais valorizada na cadeia de gente, já vivemos épocas que a comunicação era muito valorizada, o gerente de comunicação é valorizado, o gerente de remuneração. Hoje, o Talent Acquisition, hoje ele é a pessoa mais importante hoje da cadeia de gente, por ter esse olhar de cultura, porque também se você chegar e pegar aquele papel do recrutador simples, ele não vai. Ele tem que estar imbuído ali de cultura, tem que entender como é que você dissemina a cultura da companhia, tem que tem que se preocupar com a marca empregadora, tem que ter estratégia de desenvolvimento de novos talentos, tem que fazer parcerias para poder ser atrativo, tem que participar de lugares para você expor sua marca, de feiras, de debates, etc. Então, é uma cadeia muito importante. E voltando um pouco da viagem, indo para a pergunta, todas as etapas elas têm que estar refletindo a cultura. Então, se você tem uma cultura forte da sua empresa, você tem que pegar todos os programas que você faz relacionados a pessoas e perguntar para eles o seguinte: esse programa reflete a cultura? Não, então tira ele fora. Não precisa usar ele. Entendeu? Então, bem, deixar minhas colegas aí, senão eu ocupo todo o tempo aqui. Pegando o gancho, acho que a cultura e a missão, né, Levi? Eu acho que isso foi muito aí dentro da pandemia, né? Eu acho, a minha empresa é uma empresa da área de saúde, então foi uma empresa que permaneceu aí durante, né? Porque você não pode falar assim, olha, que pena que você está sem enxergar, né? Não, a pessoa tem que botar um óculos para poder, de fato, ver. Então, tudo isso que você está falando, a gente tentou muito casar aí com a missão, né? De como que a gente conseguia ter um colaborador atraído que tivesse a ver com a cultura e que fosse viver realmente a missão a fundo, porque tem que reverberar dentro do que a pessoa acredita como valor também, né, Levi? Então, realmente, o que você traz é super importante, foi muito que a gente tentou trazer nessas questões aí, né, fazendo, o que a gente implementou foi mini sessões de integração junto com esses colaboradores, com os novos colaboradores, os que estavam entrando principalmente, para poder demonstrar o que a empresa fazia, por que fazia, por que ainda estava funcionando durante a pandemia. Então, a gente não deixou de contratar em nenhum momento, né? Na realidade, a gente teve um período de estagnação, talvez, não sabemos se vai crescer o mercado ou não, mas nunca deixamos de ter pessoas aí ingressando conosco, com pequenos fóruns para poder falar sobre a cultura e a missão. Por que a empresa existe, por que ela tem que continuar existindo, para que atraísse esse colaborador e que a jornada dele realmente valesse a pena, né? Para que ele se enxergasse dentro da empresa, não só na entrada, mas também no longo prazo. Faz todo sentido isso que você falou. E é como a gente colocou em prática dentro da Essilor, trazendo muita missão para dentro desse onboarding também. Na Raizen, a gente quebrou muita cabeça, tá? E a gente ainda quebra muita cabeça em relação ao onboarding, né? Em relação a todas as etapas da jornada, tô 100% com o Levi, precisa estar tudo, quase que uma orquestra, né? Todo mundo precisa lá no mesmo tom de cultura, porque senão, se um lado está reforçando muito, o outro não, o negócio fica capenga, não se sustenta. Mas em relação ao onboarding, acho que pelo fato da gente ser grande, ser uma indústria, a gente começou um pedaço de saneamento básico de onboard.
o básico mesmo, como é que eu entrego no Brasil inteiro notebook? Mas é simples, mas tem uma complexidade nisso. Como é que eu garanto que as pessoas entraram e tem todas as ferramentas delas? E aí, num segundo momento, como é que eu garanto que elas entram e entendem o mundo Raizen, que é enorme, né? As pessoas, a gente já percebeu, os 3 primeiros meses são muito intensos aqui dentro, porque a gente é muito complexo, a gente tem muitas unidades de negócio diferentes, que se integram, mas que são, enfim, são várias Raizens dentro de uma Raizen. Um ponto que eu acho que é importante é ter um dono que conheça do assunto, que não necessariamente, né, o Levi até comentou, empresa grande e tal, você tem lá uma central de serviço compartilhada. A gente tem também, que é fenomenal para ajudar a fazer esse pedaço do saneamento básico, mas esse pedaço de como é que eu conto essa história dessa organização, a gente precisa ter um dono. Então, a gente tem a Universidade Raizen aqui, que assumiu a frente, né, do nosso onboarding, ouvindo muitas áreas. Então, a gente precisou trabalhar muito em colaboração, porque todo mundo toca no onboard de uma certa forma, né? Tem a pessoa lá que entrega o seu contrato para você assinar, que faz a sua integração online mais processual, na sequência alguém para falar de cultura. Então é muita gente que toca nos seus primeiros 30, 90 dias. A liderança tem o seu papel, os pares têm o seu papel, ainda mais, né, agora que as coisas ficaram muito mais virtuais e que não tem volta, né? Por mais que a gente está voltando e algumas áreas na Raizen a gente nem parou, porque tem uma área de produção, inclusive. Mas é muita gente tocando o onboarding, precisa ter um dono para contar para cada um qual é o seu papel. Olha aqui, liderança, teu papel é esse. E o teu papel é suportar, não é só na chegada e montar uma super agenda para conhecer todo mundo. É os 30, 60, 90 primeiros dias, né, que são difíceis para pessoas que vêm de uma empresa diferente. Alguns, obviamente, fazem essa curva mais fácil, mas você precisa ter atenção nos 30, nos 60 primeiros, nos 90 primeiros dias, nos 3 primeiros meses. Né? Pelo menos na Raizen a gente descobriu, né, que a gente percebeu, ouviu, que esses 3 primeiros meses, eles são muito intensos, e entender as particularidades, porque você tem pessoas que estão vindo de uma startup para cá, vão ser mais de 3 meses que essa pessoa acha que vai precisar, outras que vêm de uma indústria um pouco mais parecida para cá, outras que... Então, é também entender momentos e particularidades, assim, mas acho que o ponto é ter um dono, mostrar o papel de cada um, tem várias pessoas que são envolvidas, né, e conseguir acompanhar isso também e dar responsabilidade para todo mundo, sabe? Eu queria até conectar, né? Estava muito na minha cabeça essa analogia com uma história, né? Então, qual é o storytelling que você tem do ciclo de vida do colaborador, onde você consegue permear a cultura por todas as etapas, né? Então, eu faço muito essa analogia. E quando a gente vai exatamente para o onboarding, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai comunicar, o tempo que a gente vai utilizar, porque a pessoa perde o foco. Não adianta ser um onboard de 5 dias intensos, de 2 dias intensos, porque a pessoa vai estar ali presente fisicamente, mas, né, não vai absorver quase nada e não vai onboardar da forma que a gente espera, como a gente diz aqui. E muito que a Marília trouxe também de como todas as pessoas responsáveis por essa etapa, porque o onboarding é uma entrega, mas tem todo um fluxo por trás, tem várias equipes por trás. Quanto que a gente consegue conectar, né, essas pessoas? Então, um responsável por admissão, um responsável por remuneração, um responsável pelo fluxo de entrega do kit. Então, a gente desenvolveu um grande squad, onde as pessoas trabalharam em conjunto em uma sala de guerra, né, numa war room, e nesse processo a gente conseguiu entender qual é a dor de cada um no processo, onde a gente consegue facilitar a vida de cada um também, diminuir a SLA, e aí também entregar da melhor forma o onboarding para os novos colaboradores, né? Então, o quanto que a gente consegue entregar a melhor experiência desde o começo da primeira interação dele já dentro da empresa, e aí permear isso com a cultura
ao longo do ciclo de vida todo. Com certeza. Só complementando, eu acho que eu ia pegar o que o Levi falou, porque isso tudo vai complementar, porque se numa eventualidade do colaborador sair, que não é o que a gente deseja, mas entra muito com como que ele foi tratado, o respeito que ele recebeu, para que o onboarding, junto com o offboarding, complemente, como o Levi muito bem falou, com o employee branding, né? Porque quando ele entra ou ele sai, ele ainda está carregando ali como é que foi a experiência dele Raizen, como foi a experiência dele iFood, a experiência Imagem, como é que foi a experiência EssilorLuxottica, ele carrega isso. E é o que vai garantir ali até não, é uma empresa bacana, uma empresa ética, uma empresa que se preocupa realmente com os colaboradores. Então, tudo isso que a gente está falando, ele se encontra, eu acho que vem, né, o tema que a gente estava trazendo, que é o offboarding também, junto com, eu acho que isso é super importante, especialmente para quem está na empresa do varejo, né? Eu falo aqui muito por mim aqui, que vou comprar na marca X qualquer, porque aquilo ali reflete a forma, por isso que eu falei, tem que trazer também junto com a missão, porque senão isso se perde, só fica o capitalismo pelo capitalismo, né? O resultado da empresa, e não é isso, é como que a gente também consegue transformar isso dentro da vida daquele colaborador para que ele carregue para quem está ao redor dele e enxergue aquilo ali como uma empresa bacana. Isabel, posso, Roberta, só falar um ponto antes de passar a bola para você? E posso até ser julgada aqui por isso, mas o que eu vi, né, acontecer nesses últimos anos foi um boom de kits maravilhosos de onboarding no LinkedIn. E o onboarding não se limita a isso. Eu não tô querendo aqui jogar polêmica de que não precisa do kit do onboarding, que ele é um símbolo e é super legal, também é um cuidado, mas ele é um pedaço disso. Quando a gente ouviu, né, as pessoas aqui, a gente fez várias formas de medição, de como vem sendo a experiência delas, ela é muito mais ampla do que isso. E se você pergunta para elas daqui 6 meses, daqui 1 ano, o que elas lembram dessa chegada, não é o kit do onboarding que a gente postou no LinkedIn. Né? Ele como é que foram essas relações, como é que eu fui recebido, acolhido, como é que me entenderam que eu estava naqueles 3 primeiros meses, entendendo onde era o banheiro, quem é a área tal, a sopa de letrinha de cada organização, né, que todas tem, e que é o caos, e você entra numa reunião e está todo mundo falando, né, fluente essa linguagem específica daquela organização. Então, esse é um desabafo aqui, né, para a gente cuidar que não é só, né, no pedaço do onboarding aí, o kit de boas-vindas instagramável, né, e tudo mais. Exatamente. Inclusive, acabou de entrar um comentário aqui que fala justamente disso. Exatamente, Marília. Não adianta dar um kit maravilhoso e ter uma governança e cultura que não condizem com o onboarding. Justamente, estamos todos de acordo. E, gente, para começar aí fechando um pouco a discussão, a gente falou bastante, não da parte fácil, porque nenhuma das etapas do ciclo do colaborador é fácil, mas a gente sabe que o onboarding em si, ele vem carregado de muita expectativa, de muita emoção, de muita ansiedade. Então, a recepção, nesse caso, por parte do colaborador é muito mais aberta, a pessoa está super aberta a aprender, a conhecer. Mas lá na pontinha, lá no finalzinho do ciclo do colaborador, tem uma etapa que é o offboarding, ou seja, é o colaborador que já cumpriu o ciclo dele na empresa, seja por diferentes razões, seja porque já está há muitos anos e já está no momento de assumir um novo desafio, seja porque não conseguiu se adaptar à cultura da empresa e está saindo, seja por rendimento, porque não está conseguindo entregar o que o cargo espera, seja porque entrega mais do que o cargo espera e a pessoa está frustrada e quer assumir um novo desafio. Independente da razão, o offboarding é uma realidade para todas as empresas ou seja, para todos os colaboradores e para todas as empresas. Nesse sentido, eu queria entender também um pouquinho como vocês trabalham essa etapa do processo, do ciclo, internamente, boas práticas, ferramentas, como vocês trabalham hoje o offboarding na realidade de cada uma das empresas. Posso começar aqui? Manda ver. Para mim, assim, o offboarding ele começa
antes da decisão tomada do desligamento. É nas conversas todas ao longo, né? E, de uma maneira geral, estou inferindo aqui, né, com base em alguma experiência. A nossa liderança não está preparada a ter conversa franca, honesta, o tempo todo ao longo da jornada inteira. Então, porque esse momento do offboarding, ele não deveria, né, ser uma surpresa, ele deveria ser, né, uma consequência de uma série de conversas que foram feitas. Então, para mim, a gente tem que tratar aqui, ó, como é que a gente prepara a nossa liderança para ter conversas difíceis, conversas honestas, conversas abertas, para aprender junto, inclusive, né? Como é que a gente ajusto, não ajusto, e vou dando esses feedbacks, e aí chego num momento de saída. E a mesma coisa no pedido de desligamento também, né? Deveríamos ter um espaço, óbvio que tem coisas que vão acontecer, surgiu uma super oportunidade, tá tudo bem, né? Então, assim, algumas surpresas a gente tem, mas eu deveria ter um espaço aberto que eu pudesse levantar e falar, ó, não tá legal para mim, não tá dando match nisso, naquilo. Então, e aí, se a gente garante isso, e eu não estou dizendo que essa não é uma tarefa fácil, né? Em especial, estou falando aqui Raizen, quase 40 mil colaboradores, se eu pegar gerentes e acima, eu tenho mais de 400, então não é uma tarefa fácil, mas é algo que a gente não pode deixar de trabalhar. Aí o processo mesmo do offboarding, eu vou até fazer um reconhecimento aqui, quando a gente foi olhar, e hoje eu vou cuidar desse hub do Me Despeço, né? A nossa carta, né? Acho que a nossa área de RH, acho que a gente deixou para olhar para o final, para uns pedacinhos desse processo. A nossa carta de desligamento, ela começava assim, Vossa Senhoria, sabe? Tipo assim, era um negócio assim, prezado, não sei o que lá, e aí falava da legislação da saída. A gente estava super preocupado em como é que a gente garante que essa pessoa que está saindo entende os direitos dela. Espera aí, né? Para tudo. Precisa ter uma conversa aqui mais humana com essa pessoa que está saindo, né? Seja super obrigada. Uma pena que essa relação terminou, enfim, como é que a gente traz esse papo para um papo menos só legal, né? Que acho que é uma grande preocupação das organizações, né? Você ia falar, Roberta? É um papo menos burocrático, Não. né? Mas É isso, e eu acho que por muito tempo os RHs, e eu estou fazendo a minha culpa aqui, Raizen, porque eu acho que a gente também se colocou nesse lugar, de se preocupar com a homologação, né? Como é que você garante que as regras estão claras, você entendeu a tua verba rescisória, e nós estamos nesse caminho ainda. A gente começou trazendo a conversa, a entrevista de desligamento, ainda é um desafio para a gente aplicar em 100% da nossa população. Entrevista que vai medir online, em alguns casos, uma conversa face-to-face, e estamos neste processo de olhar para essa etapa e torná-la mais humana, e entender como é que eu preciso trazer a turma de previdência privada para ter essa conversa com essa pessoa que está saindo, que podem ter outras conexões até com a aposentadoria, como é que eu ajudo essa pessoa a fazer uma transição para uma aposentadoria, enfim, e aí o papo é longo, a gente ainda está, como Raizen, o que eu acho que é legal a gente já reconheceu a importância, né, da humanização nessa etapa, e a gente está cuidando para isso, seja através da liderança, ou ao longo, ou na própria conversa, então a gente instrui a liderança como é que tem essa própria conversa, mas a gente ainda tem muita coisa para acertar a mão também. Joia. Aí, Levi? Eu acho que a Marília foi certeira, né? Eu acho que o offboard, ele acabou, né? Assim, acho que é o fim da linha já, né? Acho que ele é muito importante que ele seja bem feito, com respeito, tudo isso que já foi falado, o mais humanizado possível, toda assistência, enfim. Até porque para ter uma coerência com que você, toda a preocupação que você tem com a jornada do colaborador, tem que ter uma coerência, inclusive no final, de que você também trata com todo respeito. E
E tem a importância, né, de você, enfim, tem sempre as tradicionais pesquisas de desligamento, né, que você usa ali para te ajudar e para entender se tem algum problema pontual em alguma área, algum gestor, alguma coisa específica. Mas eu acho que é isso, acho que assim, eu sigo muito a linha do que a Marília começou falando. Acho que o off-board, ele é o ciclo todo. Ele é o ciclo todo, assim, é a aprendizagem da liderança, é o líder sendo líder, é a empresa cuidando do colaborador, porque depois que a pessoa está saindo ou saiu, já era. Assim, já era, né? Acho que é igual quando você perde um cliente, já perdeu, não adianta querer botar em célula de retenção. Tinha que ter a retenção é contínua com ele, entendeu? Então não adianta você querer agora correr atrás. Eu te maltratei a vida inteira, agora volta para mim. Não. Então acho que isso aí é contínuo mesmo. Então, acho que a parte mais importante do off-board, tirando, obviamente, as informações, né, vamos falar assim, a parte de pesquisa, etc., é você ter a consciência que todo dia e toda a experiência é importante. É importante. O líder tem que ser líder, sabe? E você tem que cuidar dos líderes também, não adianta também, né, o poder solitário, né? Não adianta você botar o cara lá na posição de liderança com uma capa vermelha, né, um calção vermelho e achar que ele virou um super-homem. Ele também precisa de ajuda, ele precisa saber quais são as ferramentas que a empresa proporciona a ele precisa conversar, ele precisa debater sobre a gestão do dia a dia. E aí sim você vai trabalhando e tornando um clima melhor e uma empresa melhor para se trabalhar. E é isso que eu acho do off-board, entendeu? Eu acho que o off-board é o fim, é o cliente que já foi embora. Obviamente deixa muita informação importante, mas é o cliente que já foi embora. Mas é um fato que um offboarding mal executado, ele pode destruir uma linda história entre colaborador e empresa. Uhum. E aí é onde eu faço bastante a pergunta, né? Ou seja, 100% de acordo com o que vocês dizem, e é entender hoje em dia se é um processo que ele também está evoluindo com ferramentas, com mais tecnologia, digitalização, de que forma você continua acompanhando esse colaborador no pós-ciclo, né, do colaborador, ele no momento do fechamento, porque é um momento muito delicado, né, na vida do colaborador. Se é uma saída uma saída espontânea, um pouco menos, né? Porque geralmente o colaborador está saindo e vai entrar numa experiência nova, com todo o entusiasmo que a gente viu do onboard, então a relação dele fica super clara com a empresa anterior, mas se é uma saída que foi forçada, né? Ou se é uma saída unilateral por parte da empresa, é bem delicado esse processo, né? Por isso que entender um pouquinho como... acho que a gente não pode colocar as duas situações na mesma bolsa, mas entender um pouquinho como elas são trabalhadas no interior da empresa. Se hoje em dia também existe alguma ferramenta, como é um pouquinho esse processo do offboarding. Roberta, eu acho que é importante a gente trazer que faz parte do ciclo de vida do colaborador, a gente não pode deixar isso de lado, precisa ainda existir um encantamento, a gente precisa falar muito de experiência, porque querendo ou não, continua sendo uma venda, né? Mesmo depois que ele sai da empresa, o que ele está vendendo da empresa onde ele trabalhou depois que sai? Então, aqui na iFood, a gente tem dentro da cultura alguns pontos super importantes que a gente fala, né? Brutal facts. A gente precisa encarar esses pontos e trabalhar esses pontos de verdade, né? Então, a gente fala sobre colocar elefantes na sala, o quanto conversas difíceis são importantes, muito que a Marília trouxe também na fala dela, né? Não pode ser uma surpresa para ambos os lados, né? Tanto o líder quanto o colaborador precisam trazer essas conversas difíceis à tona. E aqui a gente entendeu que faz muito sentido e a gente precisa colocar isso na nossa cultura para que realmente aconteça. Então, falando sobre algumas questões de sistemas, a gente entende que tem alguns momentos que a gente pode usar, sim, algumas ferramentas de tecnologia, né, para esses desligamentos,
E aí, alguns casos críticos, é importante que seja muito mais humanizado, que tenha realmente ali uma preocupação por parte da área de people. Então, um pouco do que a Marília trouxe, né? Como que é essa saída dessa pessoa? Se a pessoa está indo para uma aposentadoria, como que a gente pode ajudar, né? Nesse momento de desligamento, né? De estou deixando disso, eu fiz isso minha vida inteira, e agora? Como que vai ser? Então, ele precisa ser muito humanizado também, da mesma forma. Lá na Essilor, acho que a gente não implementou alguma tecnologia, Roberto, como você perguntou, mas pegando o gancho tanto de Marília, Tamires e Levi, a questão da humanização que a gente colocou uma pessoa responsável por fazer aí os desligamentos. Eu estou falando de um público menor, claro, né? Eu estou falando, né, para cada unidade industrial e para cada tinha sempre a gente instituiu que tem uma pessoa que tem que fazer o offboarding dessa pessoa até que ela esteja 100% tranquila, com recebimento da papelada de FGTS, né, no caso de ser um desligamento introduzido pela empresa, ou de estar tranquila que realmente recebeu ali todos os documentos. Então, a gente fez um grupo pequeno de representantes de RH para que pudessem ser realmente esses elos com a pessoa que estava saindo. Se ficou com alguma dúvida, não deixe de ligar. A gente teve um caso até durante a pandemia, que aí a gente também teve que treinar muitos gestores como fazer desligamento durante a pandemia, porque passaram a ser desligamentos online, que também as pessoas não estavam muito habituadas, né? Como é que fazia isso para cumprir tanto os requisitos legais como os requisitos da humanização, para aquilo ali soar bem dentro de uma notícia ruim, né, de um desligamento introduzido pela empresa, como que você conseguia fazer aquilo ser de uma forma talvez mais leve para quem tivesse do outro lado. Então, essa pessoa era responsável, acabou o desligamento, liga. Você está bem, você não está, o que você precisa, seus documentos são esses, o que você vai precisar. E teve muito problema com a Caixa, por exemplo, durante o processo da pandemia. E a gente teve essa pessoa, uma dessas pessoas que falou assim, não, eu vou com você à Caixa, porque a gente já entregou todos os documentos para poder justamente trazer esse movimento de tipo, você está sendo desligado, né? No meio da pandemia, numa época muito ruim de ser desligado, mas a gente tem certeza que você vai ser acompanhado até o final. E isso foi uma coisa boa implementada durante a pandemia, e muito aí, como a Tamires falou, veio para ficar, e aí a gente continuou com esses focal points para ajudar os colaboradores na saída. Foi muito bom isso, né? A gente criou uma parceria com o Centro de Serviços Compartilhados, onde roda-se a folha, junto com o time de RH, para que tivesse esse elo mais próximo, olhando a pessoa, não o ex-colaborador, mas a pessoa que precisa de um apoio ao sair da empresa. Foi muito bom isso aqui para a gente. Eu lembrei depois de um outro, desculpa, Roberta, de um piloto que a gente fez aqui, junto com o time de previdência privada, olhando as pessoas que estavam com a idade mais próxima do que seria uma aposentadoria, não que elas seriam desligadas aqui, mas convidá-las para um programa para elas falarem sobre uma transição de carreira no momento que elas quisessem, né? Assim, não era um convite, no começo eu lembro que o convite, uma das pessoas que foi convidada me encontrou no corredor e falou assim, Marília, é um sinal da empresa para me mandar embora? Eu falei, não, tá tudo bem, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a pensar na sua aposentadoria, né? E nessa transição. Acham que só uma reserva financeira e depois um estalo você faz essa transição. Então, a gente fez um piloto, que eu acho que é uma coisa super legal assim, para contar, que é um trabalho mesmo de coaching, de transição de carreira com pessoas que estavam próximas a se aposentar, para elas fazerem isso no tom delas, assim, no ritmo delas e da forma como elas querem e desejam fazer essa transição de carreira. Super interessante, é um pouco o que a Tamires falava, né, de trazer os elefantes para a sala, ou seja, a aposentadoria é um tema que traz muita incertidão, né, na vida da pessoa, não sabe como vai ser, como vai acontecer, então é bem interessante a empresa poder antecipar essas conversas e também ser um protagonista aí no processo de planejamento e preparação com o colaborador. Super interessante. É isso, gente. Eu não sei, a gente recebeu alguns comentários aqui enquanto estava falando, mas não temos nenhuma pergunta específica. Não sei se vocês querem trazer algum ponto
das conversas que a gente teve, destacar alguma coisa. Senão, acho que trouxemos bastante conteúdo, bastante informação, discussões muito interessantes. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o ciclo de vida do colaborador, porque cada etapa é um mundo e sem dúvida, existem muitas oportunidades dentro desse universo aí do ciclo de vida. Infelizmente, a gente não consegue entrar no detalhe de cada uma, mas acho que a gente abordou aí de uma forma bem ampla as que hoje em dia estão mais em destaque, tá bom? Queria agradecer de coração a participação de vocês, excelentes profissionais, excelentes pontos de vista. É um privilégio para a gente poder contar com esse espaço. Assim que muito obrigada, Isabel, Tamires, Marília, Levi. Muito obrigada também a todos os que estiveram acompanhando